Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Pet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 8 de janeiro, o nosso sabadão de Clash Bet. Mas antes de partir para o nosso palpite, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possa estar crescendo aqui no YouTube. Só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo. E claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, temos uma lista interessantíssima para este domingão. Vamos iniciar pelo pilar da Espanha, La Liga. Vamos iniciar pelo Rayo Vallecano versus Real Betis. Rayo Vallecano versus Real Betis, analisando em princípio a classificação. A equipe do Betis, em 19 jogos disputados, tem 33 pontos, 32 gols marcados e 23 gols sofridos, ou seja, essa equipe aí está com saldo positivo de 9 gols. Já a equipe do Rayo Vallecano, 19 jogos disputados, 30 pontos, 26 gols marcados e 20 gols sofridos. Tem um saldo positivo de 6 essa equipe do Rayo Vallecano. No duelo do ranking dos mandantes, a equipe do Rayo Vallecano, no duelo dos mandantes, é o primeiro colocado aí, vem fazendo uma temporada belíssima. Em 9 jogos disputados, 8 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Marcou 19 vezes e sofreu apenas 3 vezes. Tem um saldo incrível jogando em casa. E claro que tem 25 pontos atuando em seus domínios. Já a equipe do Betis como visitante é o terceiro bem ranqueado aí. Em 9 jogos disputados tem 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ou seja, marcou aí 13 vezes e sofreu 11. Tem um saldo positivo de 2. É um duelo interessantíssimo. Esse duelo aí do Rayo Vallecano versus a equipe do Real Betis. Tanto é que nos últimos 5 jogos a equipe do Betis vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Rayo Vallecano 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Mas não jogando como mandante. Jogando como mandante, o Rayo Vallecano vem numa sequência avassaladora de 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. E o Betis 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Vamos agora analisar o duelo frente a frente. Nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes marcaram em 4 dos 5 jogos disputados e em 9 dos 10 jogos saiu mais que 4.5 cartões. Então saiu 5 cartões. O Rayo Vallecano sofreu gols em 8 oportunidades e o Real Betis em 3 oportunidades. Agora vamos ao duelo 1 a 1. O Rayo Vallecano, primeiramente aí, em 7 dos 8 jogos disputados, saiu menos que 2.5 gols. Foi o primeiro a marcar em 5 das 7 oportunidades que obteve. Em 5 dos 5 jogos, saiu menos que 4.5 cartões, ou seja, saiu menos que 5 cartão. E 6 dos 7 jogos disputados, saiu menos que 11 escanteio. Vamos, o Real Betis. O Real Betis aí, em 5 dos 6 jogos saiu mais que 2.5 gols. E em 4 dos 5 jogos saiu menos que 5 cartões no jogo. É um duelo interessante. Não vejo a equipe do Rayo Vallecano perdendo essa partida pela sua atuação dos rankings dos mandantes. Então vamos acreditar nessa partida numa chance dupla. Casa com empate, se tratando aí do líder dos rankings dos mandantes. Está jogando muito bem. É uma equipe que sofre poucos gols jogando em casa. Então casa com empate seria a opção. E também vale ressaltar aí, vale uma boa exploração nesse mercado de gols. Tanto é que o Rayo Vallecano tem
um bom ataque ofensivo jogando seus domínios, e a equipe do Real Betis não tem uma defesa muito boa quando joga como visitante. Por esse retrospecto é jogo para gols também. Se você quiser pegar um over 1,5, está à disposição, e a minha probabilidade para essa partida é o 2-1 casa, tá show? E agora vamos para o Sevilha versus Getafe, início às 12h15. Lembrando que o jogo anterior tem início às 10 da manhã. Classificação dessas equipes: o Sevilha é o segundo colocado, em 19 jogos disputados tem 41 pontos, 12 vitórias aí a equipe do Sevilha conseguiu obter, tem 30 gols marcados, 13 gols sofridos, ou seja, ele tem um saldo positivo aí de 17 gols. Já a equipe do Getafe é uma equipe que em 19 jogos vem aí com 4 vitórias, tem 18 pontos atualmente, 13 gols marcados, tem um ataque muito infalível, muito ruim o ataque do Getafe, e tem uma das piores defesas com 20 gols sofridos. É um duelo bastante interessante, é o duelo do 16º contra o segundo colocado Sevilha. No ranking dos mandantes, o Sevilha atualmente em 9 jogos, 23 pontos, fica atrás apenas do Rayo Vallecano, 21 gols marcados, 8 gols sofridos, nenhuma derrota, 2 empates, 7 vitórias. E a equipe do Getafe, se tá ruim no geral, imagino como visitante. Ele é o 20º colocado no ranking dos visitantes, com 3 gols marcados em 9 oportunidades, 11 gols sofridos, 4 pontos conquistados e nem uma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Então, o Sevilha aí está com queijo na mão, né, para essa partida. Tanto é que nos últimos confrontos aí, o Sevilha vem de 4 vitórias e 1 empate, e o Getafe 2 vitórias e 3 derrotas. Ressaltando, Sevilha não é empate, é derrota, 4 vitórias e 1 derrota. Tem 41 pontos aí, segundo colocado contra o 16º colocado. Vamos acreditar nessa partida num back Sevilha, e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para o jogo do Villarreal versus Atlético de Madrid, com início às 17 horas. Na classificação, a equipe do Madrid atualmente é o quarto colocado, mas vamos seguir a regra do jogo. O Villarreal tem um mando de campo, então Villarreal 28 pontos em 19 jogos disputados, 31 gols marcados, 20 gols sofridos, tem um saldo positivo de 9. Então, já o Atlético de Madrid está na quarta colocação, em 19 jogos disputados, 32 pontos, 31 gols sofridos, 22 gols. Aliás, 31 gols marcados, 22 gols sofridos. Conseguiu uma sequência de 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. E o Villarreal aí vem parelho aí com o Atlético de Madrid. Tanto é que conseguiu aí 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Em duelos do ranking dos mandantes, o Villarreal vem na quarta posição com 10 jogos disputados, com 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 24 gols marcados, 11 gols sofridos. Tem um saldo positivo dos rankings dos mandantes de 13 e tem 20 pontos aí. É uma equipe que atua bem quando joga como mandante. Já o Madrid aí, como visitante, é o sexto colocado, com 14 pontos conquistados em 10 jogos que teve à sua disposição. Vem de 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 17 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe do Atlético de Madrid. Tropa, é o seguinte, eu vejo uma grande oportunidade para essa partida para gols. Vamos analisar aqui primeiramente os últimos confrontos. Nos últimos 5 dos 7 confrontos saiu menos que 2,5 gols, ou seja, saiu menos que 3 gols. E nos últimos 5 dos 7 jogos saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 5 dos 7 jogos também saiu menos que 11 escanteio, o famoso menos de 10,5. O Atlético de Madrid conseguiu ficar sem derrota aí em 7 oportunidades nos últimos confrontos entre eles. Agora, em duelos frente a frente,
Em 4 dos 5 jogos disputados saiu menos que 11 escanteio. Em 5 dos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. No jogo do Villarreal saiu 3 gols. Ambas as equipes marcaram em 4 dos 5 jogos. O Villarreal foi o primeiro a marcar em 6 dos 7 jogos. Venceu o primeiro tempo em 5 das 7 oportunidades e saiu menos que 5 cartões em 8 dos 10 jogos disputados. O Atlético de Madrid é uma equipe aí que saiu mais que 3 gols, mais que 2 gols, aliás, o famoso 3 gols, em 6 das 8 oportunidades. Foi o primeiro a marcar em 6 das 8 e saiu mais que 4 cartões aí, o famoso 5 cartão em 5 das 7 oportunidades. Vamos lá. Para essa partida, não acredito em probabilidade, mesmo o Villarreal atuando em casa com uma força total. É jogo para gols. Mas por que é jogo para gols? Se você dá uma analisada aqui na classificação, o Atlético de Madrid é uma equipe que sofreu 22 gols, parelho aí com o Villarreal, que sofreu 20. E ambas as equipes têm um ataque parecido com 31 gols marcados. Então, dá muito bem para explorar a linha de gols. Então, ambas as equipes marcam. É a minha odd de momento, a minha probabilidade. E se gosta de uma chance dupla, também vejo aí grande oportunidade para o Casa com empate. Probabilidade 2-1 Casa. Continuando, vamos agora para a Alemanha Bundesliga, o jogo do Hertha versus FC Colônia. Vamos agora para o jogo do Hertha versus FC Colônia. Calma aí, tropa. Jogo aqui com início às 11h30. Na classificação atualizada, a equipe do Colônia atualmente aí é o 8º colocado. Em 17 jogos tem 25 pontos, 27 gols marcados, 27 gols sofridos. Então é uma equipe que sofre e marca bastante gols. Já a equipe do Hertha, em 17 jogos disputados, 21 pontos, 20 gols marcados, 35 gols sofridos, tem um saldo negativo de 15. Conseguiu 6 vitórias. O Colônia também, 6 vitórias. No duelo dos mandantes, a equipe do Hertha está estacionada na 10ª colocação. 8 jogos disputados, 14 pontos, 12 gols feitos, 9 gols sofridos. Então, conseguiu 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No duelo dos visitantes, a equipe do Colônia conseguiu aí, em 8 jogos, faturar 7 pontos, 9 gols marcados, 16 gols sofridos. E conseguiu apenas uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. É o seguinte, a equipe do Colônia, quando joga como visitante, é uma equipe que costuma marcar e sofrer gols. E a equipe do Hertha, quando joga em casa, tanto sofre quanto marca gols. Tanto é, se você for parar aqui para analisar os últimos confrontos de ambas as equipes, em 7 dos 9 jogos disputados, saiu menos que 4,5 escanteio, o famoso menos que 5 escanteio. E também saiu menos que 11 escanteio em 4 dos 5 jogos que teve à disposição. E nos confrontos, a equipe do Colônia tem uma superioridade que ficou sem derrota em 4 jogos diante desse confronto. No duelo frente a frente, 1-1, em 7 dos 8 jogos disputados, saiu menos que 5 cartões e saiu menos que 5 cartões para a equipe do Colônia também. Então, ambas as equipes aí saiu pouquíssimos cartões, né? Nível do futebol europeu é outro modo. Então, ficou estacionado apenas no 4 ou 3, apesar que já é um número absurdo. Então, para essa partida, pelo meu entendimento nessa partida aqui, a equipe do Colônia é uma equipe que marca e sofre gols, como já mencionei, e a equipe do Hertha é uma equipe que sofre mais que marca. Então, é uma partida interessante para explorar nessa partida o mercado de gols. Então, vamos explorar aí o mercado de over 1,5 e a probabilidade seria 2-1 jogo. Fechou, tropa? Vamos agora para a Itália. Vamos agora para o jogo do Venezia versus Milan, início às 8h30.
Na classificação, a equipe do Milan em 20 jogos, 45 pontos, 43 gols marcados, 23 gols sofridos. E a equipe do Venezia em 19 jogos, 17 pontos, 18 gols marcados, 34 gols sofridos. No duelo casa e mandantes, a equipe do Venezia vem aí na 17ª colocação com 9 jogos, 8 pontos conquistados, 12 gols marcados, 17 gols sofridos e conseguiu 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Já a equipe do Milan, duelo dos visitantes, está na 3ª posição no ranking. O Milan, vamos mais para frente, eu continuo, vamos lá. Em 10 jogos disputados, o Milan conseguiu 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 24 gols marcados, 14 gols sofridos, 23 pontos. No duelo frente a frente, nos últimos confrontos aí, nos últimos 7 confrontos, saiu menos que 5 cartões. O Venezia sofreu gols em 3 oportunidades e o Milan ficou 3 jogos sem derrota aí, então já é freguês. No duelo 1 a 1, a equipe do Venezia sofreu gol em 7 oportunidades. Ambas as equipes marcaram em 5 jogos. Foi a primeira a sofrer em 5 dos 7 jogos disputados e saiu mais que 4.5 cartões em 4 das 5 oportunidades. É uma equipe muito agressiva tecnicamente. Já a equipe do Milan sofreu gol em 5 oportunidades. Saiu ambas as equipes marcam em 4 dos 5 jogos. Foi o primeiro a marcar em 7 dos 9. E saiu menos que 5 cartões em 5 dos 7 jogos. Voltando para a classificação. O Milan tem 14 vitórias. 14 vitórias, está muito bem. 1 ponto de desvantagem do líder Internacional, que vai pegar um duelo difícil pela frente. É um duelo de divisores de água. Mas como assim? A equipe do Milan briga por liderança, briga por títulos. E a equipe do Venezia está brigando aí na parte de baixo da tabela. Tanto é que está apenas 4 pontos do Cagliari, que é o 18º na colocação. O Milan vai querer vencer essa partida, tem que vencer para assustar a equipe do Internacional. E caso o Inter tropeça, o Milan pode assumir a liderança do campeonato. Então, grande jogo aí para o Milan conseguir uma vitória, tem superioridade, pode muito bem vencer. O Milan é uma equipe que tem um bom ataque ofensivo, tanto é que o Milan é melhor jogando como visitante do que jogando como mandante. Então, a minha partida favorita, a minha odd favorita, 1.55, vamos acreditar na vitória da equipe do Milan e a probabilidade 2 a 0 fora. E agora vamos para o Napoli versus Sampdoria. O jogo aqui já foi adiado, o jogo da Udinese versus Atalanta. Muitos jogos estão sendo adiados aí do campeonato italiano, entre outros do futebol europeu. Na classificação, a equipe do Napoli é o terceiro colocado. Em 20 jogos conseguiu 40 pontos, 36 gols marcados e 15 gols sofridos. Tem um saldo aí de 21 gols, saldo muito bom. E a equipe do Sampdoria, 15ª colocação, 20 jogos disputados, 20 pontos. Parece que ele conseguiu 1 ponto por jogo, pelo incrível que pareça. E 28 gols marcados e 37 gols sofridos. Essa é a equipe do Sampdoria. No duelo dos visitantes e mandantes, a equipe do Napoli se encontra na 7ª colocação jogando em casa. Em 10 jogos conseguiu 19 pontos. Tá muito bem aí jogando em casa. 17 gols marcados, 7 sofridos. É uma equipe que conseguiu 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. É uma equipe um pouco equilibrada. Já a equipe do Sampdoria, quando joga como visitante, em 9 jogos conseguiu 11 pontos, 3 vitórias, 2 derrotas, 4 empates. Marcou 13 e sofreu 14. Então é um jogo para over, é um jogo para probabilidade da equipe da casa, mas vamos terminar nossa análise nos últimos confrontos. Nos últimos 5 dos 7 saiu mais que 2.5 gols, ou seja,
Um duelo aí que saiu mais que 3 gols, pode ser. O Napoli conseguiu vitória em 6 confrontos aí. Foi o primeiro a marcar em 5 dos 6. Venceu o primeiro tempo em 5 dos 6 disputados e sofreu gol nos 6 confrontos, por incrível que pareça. Confronto, duelo 1 a 1 agora. Vamos lá. O Napoli, a equipe do Napoli, em 4 dos 5 jogos saiu menos que 2,5 gols, saiu menos que 3 gols. Em 4 dos 5 jogos também saiu menos que 5 cartões. O Sampdoria ficou sem vitória em 3 oportunidades, sofreu gol em 8, saiu mais que 2,5 gols em 6 dos 8 jogos. Ambas as equipes marcaram em 8 jogos. Foi o primeiro a marcar em 4 de 5. Venceu o primeiro tempo em 4 de 5. E saiu menos que 11 escanteios em 6 dos 8 jogos que teve à sua disposição. Ou seja, você vai aqui no detalhe, dá uma rolada aqui para baixo. O Napoli aí vem de 3 derrotas, uma vitória. Aliás, vem de 3 empates, uma derrota e um empate. E a equipe do Sampdoria vem aí de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. É um duelo muito interessante, mas a equipe do Napoli tem que explorar. Vamos acreditar nesse back Napoli. É a odd de momento. E também dá para explorar o mercado de gols, o duelo de over 2,5. Tanto é que a equipe do Napoli tem um bom ataque ofensivo jogando em casa e a equipe do Sampdoria é uma mãe como visitante, tanto marca quanto sofre gol. Então, probabilidade 3 a 1 casa. Vamos agora para o jogo da Roma versus Juve. O jogo da Roma versus Juve tem início às 14h30 na classificação. A equipe da Roma é o quinto colocado. 20 jogos disputados, 35 pontos, 28 gols marcados, 18 gols sofridos. A equipe da Roma em 20 jogos disputados, 32 pontos, 32 gols marcados, 24 gols sofridos. Jogando em casa, a equipe da Roma é a quinta melhor campanha no ranking. Tanto é que conseguiu 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados, 8 gols sofridos. Tem 20 pontos aí, tá jogando bem em casa a equipe da Roma. E a Juve como visitante é também o quinto colocado em 10 jogos, 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, 16 gols marcados, 10 gols sofridos, 18 pontos conquistados. No duelo frente a frente, nos últimos confrontos, a Roma sofreu gol em 6 jogos, a Juventus ficou sem derrota em 3 jogos e foi o primeiro a marcar em 5 de 6. O duelo 1 a 1, a Roma sofreu gol em 3 jogos, nos últimos 3 jogos. Ambas as equipes marcaram em 4 dos 5 jogos. Em 4 dos 5 jogos também a Roma foi o primeiro a marcar. E em 4 dos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. A Juve vem numa sequência aí de 7 jogos sem derrota. Saiu menos que 8,5, aliás, menos que 2,5 gols em 8 jogos, nos últimos 8 jogos. E foi o primeiro a marcar em 6 dos 7 disputados, também nos últimos 6 dos 7. Venceu o primeiro tempo e nos últimos 6 dos 7 saiu menos que 5 cartões. E nos últimos 6 do 8 saiu menos que 11 escanteio. Então é um duelo interessante, é um duelo que não podemos aí acreditar numa vitória seca da equipe da Roma. É um duelo muito difícil tecnicamente. A equipe da Juve está atualmente na quinta colocação. Caso consiga uma vitória, pode chegar na quarta colocação, pois o jogo do Atalanta foi adiado, então parcialmente pode assumir a quarta colocação. E a equipe da Roma, com vitória, pode assumir apenas a sexta ou até mesmo a quinta colocação pelo saldo de gols. Então é um jogo interessante. Ambas as equipes vão buscar o gol a todo momento, pelo meu entendimento. A equipe da Roma precisa vencer para encostar no pilotão e a equipe da Juve quer ficar cada dia mais próxima aí do G4. Então vamos acreditar no ambas as equipes marcam nessa partida e a probabilidade 1 a 1 jogo. Continuando, ainda tem outro jogo aqui da Itália, é o jogo do Internazionale versus Lazio, início às 16h45 na classificação. Olha que essa equipe do Inter
está dando trabalho aos seus adversários. O Inter é o atual líder, em 19 jogos disputados, conseguiu 46 pontos, 14 vitórias, 49 gols marcados e apenas 15 sofridos. Tem o melhor ataque da competição e também a melhor defesa aí, dividindo com o Napoli. Já a equipe do Lazio é o oitavo colocado em 20 jogos disputados, 32 pontos, 42 gols marcados, 37 gols sofridos. Tem uma sequência aí de 9 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Inter é ainda melhor, continua na liderança, 23 pontos conquistados em 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Marcou 25 gols e sofreu apenas 6. Já a equipe da Lazio como visitante, em 10 jogos, 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados, 21 gols sofridos. No duelo frente a frente, nos últimos confrontos aí, nos últimos 4 dos 5 saiu ambos marca. Nos últimos em 4, a Inter sofreu gol, foi o primeiro a marcar em 5 dos 5, venceu o primeiro tempo em 5 dos 5 e a Lazio sofreu também 5 oportunidades. Agora, analisando o Internacional individualmente, ele vem na sequência aí de 3 vitórias, sem sofrer gols. Primeiro a marcar em 7 dos 8 jogos, venceu o primeiro tempo em 6 dos 7 e saiu menos que 5 cartões em 8 jogos. E também saiu menos que 11 escanteios em 6 dos 8 jogos que a Inter teve à sua disposição. A Lazio está sem derrota em 3 oportunidades, sofreu gols em 4, saiu mais que 2.5 gols em 8 das 9 oportunidades e ambas as equipes marcaram em 6 das 7 e também saiu menos que 10.5 escanteio em 7 das 8 oportunidades. Então é um duelo muito interessante, pagando uma odd aí muito boa ao intervalo e também a odd de gols. Então a Inter é a melhor equipe no geral no ranking dos mandantes, tanto é que marcou 25 vezes e sofreu apenas 6. É a melhor equipe aí, vem jogando bem essa equipe da Inter, vem jogando fino da bola. E a Lazio está aí no meio da tabela, está marcando, mas está sofrendo gol. Acredito que não vai segurar a equipe da Internacional. Por esse retrospecto, vamos acreditar na vitória do Internacional. E você que costuma explorar o mercado de gols, é uma boa opção também o over 2,5. Tanto é que se trata aí do melhor ataque da competição contra uma equipe aí que também tem um ataque ofensivo, marcou 42 gols, a equipe da Lazio. Então, probabilidade 3-1 casa. Agora vamos para o jogo do Sporting Braga versus Famalicão de Portugal, início às 15 horas. A equipe do Braga na classificação é o quarto colocado, 16 jogos disputados, 31 pontos, 30 gols marcados, 16 gols sofridos, 14 gols de saldo. E a equipe do Famalicão, de 17º colocado, 15 jogos disputados, 11 pontos, 19 gols marcados, 30 gols sofridos, tem um saldo negativo de 11. Então, no duelo dos mandantes, a equipe do Braga sobe uma posição, terceiro melhor mandante em 8 jogos, 17 pontos, 16 gols marcados, 6 gols sofridos, tem um saldo positivo de 10 e conseguiu apenas uma derrota, vem de 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota a equipe do Braga. Já o Famalicão sobe aí para a nona colocação, em 8 jogos, 8 pontos, 14 gols marcados, 17 gols sofridos, tem um saldo negativo de 3, sofreu 4 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. Não iremos na linha de gols nessa partida, mesmo se tratando de um Braga que sofre e marca gols. Vamos acreditar aí no duelo das equipes. Vamos lá. No último confronto, o Braga não perdeu para o Famalicão, são 5 jogos sem derrota, já é freguês. E o Sporting Braga, em 5 dos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. 4 dos 5 jogos saiu mais que 4.5 cartões e saiu menos que 11 escanteios em 4 dos 5 jogos. O Famalicão está sem derrotas em 5 oportunidades, sofreu gol em 9, saiu mais que 2.5 gol em 3 dos 7
Ambas as equipes marcaram em 7 dos 9 jogos. Foi a primeira equipe a sofrer em 5 dos 6 e perdeu o primeiro tempo em 6 jogos. Saiu mais que 4,5 cartões em 5 dos 7 jogos e também saiu menos que 11 escanteios em 6 dos 7 jogos. Então, é muito mercado aqui que pode ser explorado nessa partida. Vários mercados mesmo eu estou olhando uma boa análise. O Braga vem de 4 vitórias e 1 derrota. E o Famalicão vem aí de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Correção, o Braga vem de 4 vitórias e 1 empate. Para essa partida vamos acreditar no back base, back Braga, então vitória do Braga. E também, como já disse anteriormente, vários mercados podem ser explorados, o mercado de escanteio, o mercado de cartões. Então analise aí que tem boas oportunidades aí. Probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o jogo do Wolverhampton versus Sheffield United. Início às 11 da manhã. A equipe do Wolverhampton não tem como aí, galera, mostrar para vocês a classificação por se tratar aí de jogo de Copa. Então vamos aqui apenas no duelo frente a frente. Nos últimos confrontos entre essas equipes aí, em 8 dos 9 disputados, saiu menos que 3 gols, saiu menos que 5 cartões em 8 dos 10 e saiu menos que 11 escanteios em 4 dos 5. Então, o Wolverhampton vem aí sem derrota em 3 oportunidades, sem sofrer gol em 3 oportunidades, saiu menos que 3 gols em 8 jogos disputados e saiu menos que 5 cartões em 4 dos 5 jogos disputados e saiu mais que 10,5 escanteio em 8 das 5 oportunidades. Sheffield United vem aí numa sequência de 4 vitórias, sem derrota 5 jogos sem derrota, saiu menos que 3 gols em 4 dos 5 e menos que 11 escanteio em 4 dos 5 jogos disputados. Nos últimos 2 confrontos diretos, a equipe do Wolverhampton venceu os 2. E para essa partida vamos acreditar no back Wolverhampton e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos aqui para o jogo do Forest versus Arsenal. Mais um jogo aí que não tem possibilidade de mostrar classificação, que é jogo de Copa. E jogo de Copa costuma dar bastante zebra, né, galera? Como vocês já sabem. Então, duelo frente a frente nos últimos confrontos aí. Vamos lá, duelo frente a frente, a equipe do Arsenal e a equipe do Forest. Saiu mais que 2,5 gols em 4 dos 5 jogos. Saiu menos que 5 cartões em 9 dos 10 jogos disputados. E a equipe do Forest ficou aí e sofreu gol em 11 oportunidades. Então é uma equipe que sofre bastante gols. Novamente a equipe do Forest sofreu gol em 4 jogos, saiu menos que 3 gols em 6 dos 8, saiu mais que 4,5 cartões em 7 dos 9 e saiu mais que 2,5 gols em 7 dos 8 jogos disputados pela equipe do Arsenal. O Arsenal foi o primeiro a marcar em 8 oportunidades, venceu o primeiro tempo em 6 das 7 oportunidades e saiu menos que 5 cartões em 6 das 8 oportunidades e menos que 11 escanteios em 5 jogos. É um duelo muito interessante. A equipe da casa é uma equipe que costuma sofrer gols. A equipe do Arsenal, mesmo poupando aí alguns jogadores, ainda tem um elenco de qualidade para surpreender essa equipe da casa. Por esse retrospecto, vamos acreditar aí numa chance dupla fora com empate e a probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a França Liga 1. O jogo aqui do FC Nantes versus Mônaco, com início às 11h05. Na classificação, a equipe do Nantes é o 7º colocado, 19 jogos disputados, 28 pontos, 25 gols marcados, 23 gols sofridos. Já a equipe do Mônaco, em 19 jogos, 29 pontos, 29 gols marcados, 23 gols sofridos. Ou seja, no duelo dos mandantes, a equipe do Nantes vem na 9ª colocação, de 9 jogos disputados, 16 pontos, 14 gols marcados, 10 gols sofridos, tem um saldo positivo de 4.
e conseguiu aí 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já a equipe do Mônaco conseguiu aí em 11 jogos, aliás, é o 11º colocado no ranking dos visitantes em 9 jogos, 11 pontos, 10 gols marcados, 12 gols sofridos, tem um saldo negativo de 2, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. No duelo frente a frente, aliás, nos últimos confrontos, né? Ambas as equipes marcaram em 5 das 7 oportunidades, saiu menos que 11 escanteios em 5 das 6 oportunidades e o Nantes sofreu gols em 7 oportunidades. Já o Mônaco conseguiu ficar sem derrota em 7 oportunidades, sofreu gol em 3, foi o primeiro a marcar em 6 e venceu o primeiro tempo em 4 dos 5 jogos entre eles. Agora, individualmente, o Nantes vem aí de 5 vitórias, sem sofrer gol, 3 oportunidades, menos que 3 gols em 6 dos 7 jogos e menos que 5 cartões em 4 dos 5 jogos. O Mônaco vem de 3 vitórias, saiu menos que 5 cartões em 7 dos 8 jogos e menos que 11 escanteio em 7 dos 9 jogos. Então é um duelo equilibrado tecnicamente, tanto é que no detalhe aqui, dá uma olhadinha aqui, a equipe do Nantes vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias, e o Mônaco também vem no mesmo patamar de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Para essa partida, é um divisores de água, a equipe do Nantes, sétimo, um ponto de desvantagem do Mônaco, que é sexto, então tem um ataque parelho, sofreu o mesmo número de gols, 23 gols sofridos para ambas as equipes, tem um ataque um pouco parecido, tanto sofre quanto marca gol, mas vou acreditar aqui na equipe visitante, vou acreditar no Mônaco com empate e a probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para a equipe do Lyon versus Paris Saint-Germain. Na classificação, a equipe do PSG é o atual líder, em 19 jogos, 46 pontos, 39 gols marcados, 17 gols sofridos. Já a equipe do Lyon vem na 13ª colocação, em 18 jogos disputados. Ele conseguiu 24 pontos, marcou 26, sofreu 26, tem uma defesa e um ataque um pouco parecido. E no ranking dos mandantes, o Lyon sobe para a 7ª colocação, em 19 jogos, 16 pontos, 17 gols marcados, 11 gols sofridos, conseguiu 4 vitórias, 4 empates e uma derrota. Já a equipe do PSG, como visitante, também é líder. Vem aí de 10 jogos, de 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. Conseguiu fazer 18 gols e sofreu 11. Também é uma equipe que sofre e marca gols. Nos últimos confrontos, nos últimos 6 dos 8, saiu menos que 5 cartões e o Paris sofreu em 3 oportunidades. Já a equipe do Lyon aí, no confronto 1-1, sem derrotas, 5 jogos sem derrota, sem vitórias, 6 jogos, saiu menos que 3 gols em 4 dos 5 jogos disputados, e o Paris vem de 8 jogos sem saber o que é derrota, foi o primeiro a marcar em 4 dos 5, venceu o primeiro tempo em 4 dos 5 e saiu menos que 5 cartões em 6 dos 7 jogos disputados. Então é uma equipe muito interessante, essa equipe do PSG, por se tratar do trio de ataque o Messi, o Mbappé e o Neymar. É um duelo incrível. A equipe do PSG vem aí de 3 empates e 2 vitórias, e o Lyon vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Apesar de ter um ataque robusto, o PSG não vem mostrando isso dentro de campo, pelo menos pelos seus principais jogadores, Messi e Neymar, apesar que o Messi não estará disponível nessa partida porque está lesionado. Agora o Mbappé, provável, o Messi nem tanto. Então o Messi testou positivo aí para aquela velha doença, então com certeza não estará em campo nessa partida. Mas diante de alguns acontecimentos, acredito que o PSG vai dificultar a equipe do Lyon, vai dificultar a vida do Lyon e vai ser um jogo para gols. Vamos acreditar nessa partida aí, um duelo de over 2,5, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para a Espanha, La Liga 2. O jogo do Girona versus Fuenlabrada.
Na classificação, a equipe do Girona é o sexto colocado e 22 jogos disputados, conseguiu 34 pontos, 30 gols marcados, 25 gols sofridos, tem um saldo positivo de 5. E a equipe do Fuenlabrada vem aí na 20ª colocação, 22 jogos disputados, 20 pontos, 16 gols marcados, 24 gols sofridos. No duelo dos mandantes, no ranking aí, o Girona está na 9ª posição. Em 11 jogos disputados, conseguiu 20 pontos, 18 gols marcados e 10 gols sofridos. Vem de 6 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. E a equipe visitante é uma equipe muito fraca tecnicamente. Até como visitante ela vem mal, como vocês podem ver aí. Ela vem na 20ª colocação novamente, em 10 jogos disputados, 7 pontos, 5 gols marcados, 12 gols sofridos. Conseguiu apenas uma vitória, 4 derrotas e 1 empate. Vamos agora nos últimos confrontos. Nos últimos 4 dos 5 confrontos saiu menos que 3 gols. Nos últimos 4 dos 5 confrontos saiu mais que 4,5 cartões. E saiu menos que 11 escanteios nos últimos 4 dos 5. O Girona sofreu gol em 3 oportunidades, foi o primeiro a marcar em 4 dos 5. E o Girona também conseguiu 4 vitórias. Está aí a 7 jogos sem derrota. Saiu menos que 3 gols em 4 dos 5 jogos disputados. Foi o primeiro a marcar em 7 oportunidades no geral. E venceu o primeiro tempo em 6 das 7 oportunidades no geral. E a equipe visitante aí, novamente, vem aí sem vitória 3 jogos. Saiu menos que 3 gols em 8 dos 9 jogos disputados. E saiu mais que 4,5 cartões em 8 das 10 oportunidades. Bem, pelo meu entendimento aqui na classificação, a equipe do Girona é uma das melhores equipes aí do campeonato, vem fazendo uma bela temporada jogando em seus domínios e pega uma equipe aí na parte de baixo da tabela, 20ª colocação, é uma equipe que marca poucos gols e também é uma equipe que tem sofrido poucos gols aí, não é um dos piores das piores defesas, tanto é que aqui a equipe do Eibar sofreu mais que a equipe do Fuenlabrada. Então, a equipe do Girona tem total qualidade para vencer essa partida. Tudo bem, o Girona sofre, marca gols. A equipe visitante também, mas não iremos acreditar na linha de gols. Vamos apenas no back Girona e a probabilidade 2-0 casa. Lugo versus Mirandes. Bom, esse jogo tem início às 12 horas. Na classificação mostra aí atualizada que a equipe do Lugo e o Mirandes se encontram na parte de baixo da tabela. Atualmente o Mirandes é o 15º colocado em 22 jogos, 26 pontos, 30 gols marcados e 34 gols sofridos, tem um saldo negativo de 4. Já a equipe do Lugo se encontra na 18ª colocação em 21 jogos, 24 pontos, 25 gols marcados e 25 gols sofridos. No duelo dos mandantes, a equipe do Lugo se encontra na 15ª colocação, em 10 jogos disputados, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, marcou 11, sofreu 10, tem um saldo de 1 em 14 jogos. No duelo dos visitantes, a equipe do Mirandes atua aí na 17ª colocação, em 10 jogos, 9 pontos, 9 gols marcados, 14 gols sofridos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. No duelo frente a frente, nos últimos confrontos, ambas as equipes aí sofreu 3 gols, saiu mais que 2,5 gols em 4 das 5 oportunidades e saiu ambas marcas das 9 das 10 oportunidades. Em duelo individual, o Lugo vem aí sem vitória em 4 jogos, sofreu gol em 3 jogos, ambas as equipes marcaram em 8 de 9 e o Mirandes saiu menos que 5 cartões em 5 dos 6 jogos. Então é um duelo muito parelho, duelo de equipes que se encontra na parte de baixo da tabela, tanto sofre quanto marca gol. E por esse retrospecto, vamos acreditar na linha de gols. É jogo para over 1,5 para você que é mais conservador, ou ambos marcam para você que gosta de um pouco mais de risco. Probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos agora para o jogo do Las Palmas versus Almeria. Início às 17h30. Na classificação,
a equipe do Las Palmas é o 7º colocado. Em 22 jogos tem 34 pontos, marcou 29 vezes, sofreu 26, ou seja, tem um saldo aí de 3. E o Almeria, em 21 jogos, tem 45 pontos, tem 37 gols marcados e 14 gols sofridos, conseguiu 14 vitórias, Las Palmas 9 vitórias. No duelo dos mandantes, o Las Palmas é o 4º colocado, em 11 oportunidades, conseguiu 23 pontos, 20 gols marcados, 11 gols sofridos, tem um saldo positivo de 9, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, 4ª colocação no ranking dos mandantes. Já o Almeria está atuando na liderança novamente como visitante em 10 jogos, 19 pontos, 17 gols marcados, 8 gols sofridos, conseguiu 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Maravilha aí essa equipe do Almeria. Nos últimos confrontos, saiu menos que 3 gols em 5 das 7 oportunidades, saiu mais que 4,5 cartões em 5 jogos e saiu menos que 11 escanteios em 6 dos 7 jogos disputados. E o Almeria sofreu gol em 4 oportunidades. Agora a sequência de cada equipe individual, o Las Palmas aí, vem sofrendo menos que 3 gols em 4 das 5 oportunidades, mais que 4,5 cartões em 6 das 8 oportunidades e menos que 11 escanteios em 7 oportunidades. O Almeria sofreu gol em 3 oportunidades e saiu menos que 11 escanteios em 6 jogos. Ou seja, no detalhe aqui, a sequência das equipes, a sequência do Almeria se encontra aí com 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Las Palmas, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Uma tem 45, a outra tem 34 pontos. É um duelo muito interessante, mas mesmo se tratando aí de um ataque ofensivo do Almeria e uma equipe que sofre e marca gols, o Almeria é a melhor defesa da competição. Por esse retrospecto, vamos acreditar no líder do campeonato, fora com empate e a probabilidade 2-1 fora. Bom, tropa, essas foram as dicas. Agora vamos deixar aqui 2 bilhetes prontos. O primeiro seria um over 1,5 no vídeo real, Raio Vallecano com empate. E vocês podem pegar um Sevilha empate anula, grande e tripla. E a outra vamos acreditar aí numa vitória simples. Uma vitória simples na equipe do Internazionale. Vamos acreditar Internazionale para vencer. E vamos aqui pegar outra opção. Vamos colocar Almeria com empate. Almeria com empate. E vamos acreditar aí nessa dupla Almeria com empate e Internazionale para vencer. Grande dupla do canal. Espero que tenha gostado. Essas foram as dicas de hoje. Mais bilhete pronto. Até a próxima. Tamo junto, tropa.